Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre relógio comparador, né? A gente vai estar verificando, né, uma leitura com relógio comparador. Relógio comparador, né, como a gente já comentou, ele tem como base medição por comparação, né? Parece meio óbvio, né, a questão do nome dele, mas essa questão da comparação, ela se dá muito com base na análise que você vai fazer, né, do elemento a ser medido, né, desde um alinhamento geométrico, né, até uma verificação de comparação por meio de bloco padrão, algum outro elemento padrão, né. Então o relógio comparador é um instrumento muito utilizado em vários setores da indústria, né? Então é importante nessa análise quanto à sua interpretação de medidas, né? Bom, aqui no caso a gente tem a apresentação, né, da leitura aqui do relógio comparador, né? E aí o que é que a gente deve observar? O primeiro ponto, a referência no que diz respeito à sua capacidade, né, mínima de medição, né, sua resolução, aqui no caso é 1/100 por divisão, né? Então cada divisão dessa aqui ela representa 1/100 de milímetro, né? Então essa divisão ela representa justamente essa questão da resolução. Outro ponto é a capacidade limite, né, de deslocamento dele, no caso 10 milímetros. Aqui a gente tem no mostrador secundário, né, a relação de giros, né? Exemplo, se você tiver o deslocamento de uma volta completa no mostrador principal, você vai ter o deslocamento de 1 milímetro. Né? Então, no caso, essa indicação no mostrador secundário, ela está baseada em 1 milímetro por volta. Né? Então, exemplo, nessa marcação que a gente tem aqui, né, que está aqui indicada essa seta aqui, né? Normalmente quando é prova de seleção, prova de concurso, ele vem com essas indicações. Né? Então, essa seta aqui, ela está justamente indicando o sentido de giro e o quanto foi que ele deslocou. Né? Então, se observar aqui, ele partiu do 3 milímetros, e seguiu aqui para aproximadamente 5. Né? A gente vai verificar exatamente qual o valor, mas supondo que ele tenha parado exatamente no 5, significaria que ele deslocou 2 milímetros, de 3 para 5. Né? Então ele teria deslocado 2 milímetros. E aí você pergunta, pô, mas por que 3? Né? Se a gente tem aqui nesse mostrador secundário aqui o 0. O que significa é o seguinte: como esse instrumento ele trabalha por comparação, nesse caso a gente está indicando que ele já foi presetado, né, vamos assim chamar, né, com um elemento que tem 3 milímetros, né, de distância. Né? Ou seja, quando o relógio comparador ele foi alinhado, ele já estava com essa pré-carga de 3 milímetros. Né? Então 3 milímetros é referência do ponto zero para ele. Né? Então por isso que ele partiu do 3. Né? Então você tem que ficar atento, né, quando vou fazer esse tipo de leitura, para não considerar o valor partindo sempre do 0. Né? Você tem que observar se tem alguma indicação de pré-carga, como é o caso aqui, né? Essa seta aqui, né? Esse arco aqui, ele está justamente indicando que teve essa pré-carga que foi de 3 milímetros. Né? Então essa é a informação inicial, mas aí vamos analisar a leitura dele. Se a gente for observar o mostrador principal, né, o ponteiro principal, que é esse aqui, né, a gente vai verificar que ele está alinhado com esse traço aqui. Né? Só que para o relógio comparador, a primeira coisa que você vai observar é de fato o mostrador secundário. Né? O principal você verifica na sequência. Então no mostrador principal a gente sabe que ele partiu de 3 e foi para aproximadamente 5. Por que aproximadamente 5? O mostrador principal é que vai nos dar a referência. Exemplo, se esse mostrador principal, o ponteiro, né, ele tivesse alinhado com o 0, eu teria certeza que realmente ele partiu de 3 milímetros para 5. Né? Ou seja, ele teria um deslocamento de 2 milímetros. Só que você vai observar que o ponteiro principal ele não está alinhado com o 0. O que é que está acontecendo? Ele está alinhado com o terceiro traço. Essa terceira divisão, ou seja, ele está alinhado com o 3/100. Né? É o alinhamento dele. Detalhe importante, o giro para a direita, né, o giro horário, ele significa valores positivos. Né? O que significa que ele partiu de 3 milímetros e foi para mais. Ou seja, a gente poderia, exemplo, ter setado ele em 3 milímetros e na comparação o valor ser menor do que 3.
Só que aqui no caso o valor é maior do que 3. Né? Então aqui ele partiu de 3 para aproximadamente 5. E aqui é onde a gente vai ter a certeza do valor que ele parou. Né? Então nesse caso aqui, como ele passou 3 centésimos, significa o seguinte. Ele já passou de 5 milímetros e teve a soma de mais 3 centésimos de milímetro. Né? Então, o valor final dessa indicação aí é 5,03 milímetros. Ou, melhor, corrigindo, né? O valor indicado é 5,03 com base no mostrador secundário e no mostrador principal. Só que o valor real do elemento, você tem que considerar esse deslocamento aqui. Né? Ou seja, ele na verdade ele tem 2 milímetros,03. Por que 2 milímetros? Porque ele partiu do 3 e foi para o 5. Né? Então coloca aqui o valor final, ou seja, ele já tem 2 milímetros mais o 0,03 milímetros. Né? Então ele foi para o valor específico de 2,03 milímetros. Né? Então esse aqui é a resposta final. Né? Essa aqui é a resposta final. Lembrando, para não se confundir com a questão do deslocamento. Né? É muito comum você estar fazendo uma seleção, né, de poxa, uma questão de relógio comparador, eita, fácil para resolver. E às vezes acaba se confundindo uma bobagem. Né? Então nesse caso aqui o valor que está sendo indicado é de 2,03 milímetros. O que significa na prática? Deixa eu apagar aqui. Significa o seguinte, que o relógio ele estava num ponto que tinha 3 milímetros, né, como a gente falou. E esse ponto que ele estava aqui de 3 milímetros, ele passou para um outro ponto. Vou colocar aqui maior. Esse outro ponto com o valor de 5,03 milímetros. Então significa o seguinte, a diferença que ele teve do ponto 1 para o ponto 2 foi justamente o valor que ele está indicado aí no relógio, que é 2,03 milímetros. Né? Então essa aqui é a resposta final. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!